Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais um vídeo pra gente falar do nosso futebol brasileiro, do nosso campeonato brasileiro. Hoje, Santos e São Paulo são os times que falaremos por aqui. Times que vivem fases complicadíssimas e que me preocupam em relação ao Z4. Antes de tudo, se inscreva no canal e deixa o like pra ajudar a gente. E vamos lá falar de dois times que, assim, cara, vivem situações complicadíssimas. Eu acho que primeiro eu vou falar do São Paulo, que foi o jogo mais que foi o jogo de sábado, né? E aí o jogo de ontem do Santos a gente fala depois. Muita coisa acontecendo no São Paulo, muita coisa que deu errado durante o ano. E eu acho que isso pode ser coroado com a coroa da Série B. O São Paulo tá implorando, né? O São Paulo tá implorando para ser rebaixado há bastante tempo. Acho que teve alguns lampejos de um clube mais. Não de um clube organizado, mas assim, lampejos de um time que deu certo. 2023 foi um ano que deu muito certo, que foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival. E aí é apostado um retorno do Dorival agora para assim, pô, vamos tentar arrumar a casa aqui, um treinador mais menos autoral, um cara que assim chegue, arrume a casa e que a gente possa ganhar jogos, mas ao mesmo tempo é um treinador que vai muito mal em Campeonato Brasileiro, há muito tempo a gente sabe disso e que acho que não foi colocado na conta. Mas enfim, vamos recapitular o ano de São Paulo basicamente aqui desde Crespo, que foi, cara, assim, quando eu lembro que o Crespo foi demitido pelo São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, mentira risadas porque eu não sou São Paulino acima de tudo, mas segundo porque, assim, é de uma insanidade você demitir o Crespo àquela altura do campeonato, não tem o mínimo sentido. Com desculpas totalmente esfarrapadas de que ele não queria brigar por títulos e de que ele não via o São Paulo que brigava por títulos, sendo que o São Paulo não briga por títulos, o São Paulo briga para não cair. E ele falou desde o começo do campeonato, gente, o campeonato é 45 pontos, o campeonato é não cair, o campeonato é fazer um brasileiro estruturado e que a gente possa seguir até o final da temporada uma linha tênue, não, uma linha concreta, um caminho reto para se manter na Série A com tranquilidade, sem passar grandes apertos. E aí, se calhar de a gente chegar a uma semifinal de Sul-Americana, uma semifinal de Copa do Brasil, a gente vai. Então, era um lampejo de consciência dentro do São Paulo Futebol Clube que não existia naquele momento. Vindo de Rafinha, vindo de Harry Messes, ou era o Casares a dele ainda? Quando ele demitiu o Crespo, acho que ainda era o Casares, mano. Eu posso estar louco. Não sei mais de nada. Mas enfim, a linha temporal de presidentes do São Paulo, inclusive a mudança de presidente no meio do caminho também influencia muito nisso. Um caminho que o Corinthians tomou também, mas que acho que ficou um pouco mais controlado por ter um elenco um pouquinho melhor, na minha visão. Acho que talvez um treinador que talvez tenha entendido um pouco melhor o clube, enfim, história para depois. Mas o São Paulo não tem nada. O São Paulo, 4 linhas, nem falando fora do clube, porque fora das 4 linhas o São Paulo não existe. O São Paulo, quer dizer, existe e é horrível. Então, falar dentro de campo, o São Paulo não tem nada. O São Paulo tem o Dorival Júnior, que teve 40 dias para trabalhar durante a Copa. Teve mais uma parada agora que o time dele ficou sem jogar porque ele já estava eliminado da Copa do Brasil. E o São Paulo não tem nada, velho. O São Paulo não tem uma ideia. O São Paulo não sabe o que quer como time de futebol. O São Paulo não tem nenhuma estatística e nem assistindo o jogo que você olhe e fale, é isso que o São Paulo quer. É isso que o São Paulo tem como ideia de jogo. O São Paulo não tem uma ideia. E é o que mais me deixa, assim, preocupado com o São Paulo, porque o Dorival não é um cara autoral, um cara de grandes ideias, um cara que vai pegar esse time que vai falar assim, eu quero isso. Não, você olha o time do Dorival e às vezes você não reconhece o que ele quer. E isso se mostra em alguns números e principalmente em algumas escolhas de jogadores. Acho que a escolha do Dorival foi bem equivocada na minha visão. Vamos lá. Cruzamentos. São Paulo tenta 20 cruzamentos ao mesmo tempo que tenta 37 bolas longas durante o jogo. Se olha isso, são números até que moderados. Só que eu acho que todos os números do São Paulo são retilíneos, assim, você não vê nada de diferente, você não vê nada, tipo assim, a intenção do São Paulo é essa, entende? Eu acho que falta pro São Paulo, assim, saber o que quer num campo de futebol. E eu acho que é o que falta para muitos clubes no Brasil. Eu acho que tem muito time no Brasil, cara, que sofre com falta de identidade, com falta de, assim, eu vou entrar em campo, eu sei o que eu quero, eu sei o que o meu adversário quer e eu sei o que eu vou fazer contra o meu adversário porque eu quero. Entende? Deu uma travadinha na câmera, tá voltando. Então, assim, eu acho que falta pro São Paulo ideias. E acho que o Dorival não é um cara de grandes ideias. Mas, enfim, passando esse ponto. Pablo Maia e Ferreirinha
estão sendo forçados no time titular. E eu não entendo. Quando o Dorival voltou e ele coloca o Pablo Maia de titular de novo, imediatamente, praticamente, e o Pablo Maia, há 3 anos atrás, em 2023, foi muito importante numa Copa do Brasil. O Dorival, inclusive, depois foi para a seleção e convocou o Pablo Maia, que eu achei uma insanidade. Convocou o goleiro Rafael e o Pablo Maia para a seleção brasileira, que eu achei uma loucura, mas enfim. O Pablo Maia deu muito certo na mão do Dorival? Deu. O Alisson deu muito certo na mão do Dorival? Deu. Mas faz muito tempo, velho. O Pablo Maia teve muitas lesões, o Pablo Maia teve muitas complicações durante a carreira. E foi um tempo que o Dorival ficou afastado do São Paulo e agora que ele volta, ele tenta só reconstruir algo que existiu há muito tempo atrás e que eu acho uma loucura. O Bobadilha ser reserva do Pablo Maia não faz sentido. Não tem sentido. O Bobadilha foi para uma Copa do Mundo. E não é uma Copa do Mundo que te credencia a ser titular no seu clube ou não, mas é um nível acima de jogador do que o Pablo Maia, na minha visão. Outra escolha questionável, o Osório ser titular na zaga em um momento tão complicado de São Paulo, e você ter o Sabino, que eu questiono tecnicamente 1 milhão de vezes o Sabino, mas que até a chegada do Dorival, até a lesão que ele teve, na verdade, era o melhor zagueiro que o São Paulo tinha, e que era coisa que me dava arrepio, que eu falava, caraca, o melhor zagueiro do São Paulo é o Sabino. Tem algo muito errado. Mas ele era o melhor, então você não pode deixar esse cara. Voltou, peço perdão, familiar, travadinha que deu o quê? 5 segundos, 10 segundos. Peço desculpas. É, você tinha o Sabino como o melhor zagueiro do seu elenco, então automaticamente, na minha visão, você insiste um pouco mais. Sacou? Assim, é um cara questionável tecnicamente, você tem um Osório que é um bom zagueiro da base, mas eu acho que tem momentos e momentos pra você utilizar a base. Eu sempre sou um cara que eu falo, cara, tá ruim, coloca os moleques, tá ruim, tipo assim, no sentido de não estamos em crise, então vou jogar os moleques de 17 anos na fogueira, não é isso. Mas assim, me faltam ideias, me falta algo diferente. Eu vou colocar um moleque da base, eu vou testar, eu vou, mas não nessa situação de estou degringolando na tabela, implorando para ir para zona de rebaixamento. Não é essa a situação. Mas eu acho que Osório e Sabino não é nem a questão aqui, tá? A questão é Arboleda. A questão é Arboleda. A questão não é Sabino ou Osório. É porque o Arboleda tá no time titular de São Paulo, gente. O Arboleda ser titular do São Paulo hoje é um recado que é passado pro torcedor de assim, irmão, não quero saber. Eu não ligo. Eu não ligo pro clube. Eu não ligo pra instituição. Eu não ligo pros valores do São Paulo. Eu não ligo pro que fazem contra o São Paulo. Eu não quero saber. Eu vou colocar o cara e eu não tô nem aí. Cara, o que o Arboleda fez é insano, pô. O Arboleda sumiu, o Arboleda desapareceu. Cadê o Arboleda? Não sei. Aí o cara volta a treinar com o elenco. Quando você vai ver, tá jogando. O torcedor do São Paulo olha e fala: caraca, o cara já tá aí de novo. Eu achei que. Por que ele tá aqui de novo? E aí muita gente fala ativo do clube. O cara tem 40 anos, 30 e porrada. Não é história de ativo do clube. Não é isso que vai convencer o teu torcedor, velho. O que o Arboleda tá fazendo como titular do São Paulo, ninguém explica. Porque, tecnicamente ele pode ser melhor que os outros, pode ser, irmão. Mas ele estar no time titular de São Paulo é um recado passado pro torcedor de eu não ligo pra instituição, eu não quero saber, eu não tô nem aí. O que fazem com o São Paulo, não me importa. Eu vou colocar pra jogar porque eu quero. Não faz sentido. Não tem, assim, é desrespeitar a camisa do clube, mano. É uma loucura. E aí, pra gente fechar, da parte do São Paulo. As escolhas da diretoria durante o ano de você demitir o Crespo, que tinha 4 jogos, 3 vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro. Depois você tem o Roger Machado, que fez 11 jogos de Brasileirão. 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já é uma escolha inacreditável a do Roger Machado. Mas o Dorival tem 5 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O trabalho do Dorival, depois de 40 dias de trabalho, é uma loucura. E aí muita gente fala assim, são só 7 jogos. São só 7 jogos do Dorival, são só 7 jogos, são só 7 jogos. São 7 jogos, mas são 40 dias de trabalho sem jogar. Os treinadores do futebol brasileiro tanto reclamam de calendário. O cara teve 40 dias para trabalhar com o seu elenco, parado, sem jogo. Acho que só o Bobadilha foi pra Copa do São Paulo. Teve mais alguém? Acho que só o Bobadilha, né? É possível que mais alguém foi. Tem algum jogador de Curaçao no São Paulo? Não é possível. O São Paulo teve 40 dias, o Dorival teve 40 dias do elenco na mão dele. Pra assim, vou desenvolver o meu trabalho. Eu tenho 40 dias para implementar o que eu quero. Pra fazer o meu trabalho ser entendido por esses caras e que eu tenha um trabalho que faça sentido, que a gente sabe o que a gente quer. O São Paulo não sabe o que é dentro de campo. Enfim, pra gente fechar agora, Santos Futebol Clube, tá? Foram 10 minutinhos aí de vídeo. Vamos falar mais agora de Santos. Que é inacreditável o Santos, meu irmão. O Santos vive uma fase incrível. São
É mais uma derrota na Vila Belmiro. Derrota para o Atlético Paranaense sem Neymar em campo, hoje suspenso. Vi muita gente da grande mídia, muita também não, mas algumas pessoas, da mídia esportiva, mídia alternativa, como quiser chamar. O Santos joga melhor sem o Neymar. O Santos é melhor sem o Neymar. Sem o Neymar, o Santos joga melhor. Sem o Neymar, o Santos joga coletivamente. Sem o Neymar, o Santos tem mais ideias. Sem o Neymar, a gente não precisa ficar procurando ele o tempo inteiro. Eu vi. Olha, velho. Agora vai. Agora vai. Agora foi. Já, nem vai, já foi. Agora foi, velho. O Neymar. Ih, rapaz. Aí. O Neymar era a âncora desse time, velho. O Neymar tava segurando vocês. Agora. Solta os bichos. Agora o Cabadeiro tá voando, velho. Sem o Neymar, temos espaço pro Cabadeiro mostrar seu futebol. Nossa, mano, que craque. Como a gente não viu isso? A gente emprestou o Cabadeiro pra jogar na segunda divisão da Inglaterra, mas ele era muito bom. É porque o Neymar tava aqui, a gente não conseguia ver. Só tínhamos olhos pro Neymar. Agora vai. O problema era o Cabadeiro, que não jogava. Agora que ele joga, o Santos tá voando. Cara, o Santos, velho, depois desse ataque de pelanca que eu dei aqui, dessa grande ironia, vamos falar de Santos Futebol Clube. Cara, por que essa câmera acontece isso, velho? Ainda vou entender. O Cuca errou na escalação. Partindo desse princípio, tá? O Cuca erra na escalação quando ele escolhe o Cabadeiro e não o Roleiser. O Santos, que teoricamente era melhor sem o Neymar, que não era melhor do que quando o Neymar estava, mas era um Santos que jogava bem mesmo sem o Neymar. O que era o Santos? Você tinha, ao invés do Neymar, o Roleiser como meia, o Bom Tempo no lado direito, o Barreal do lado esquerdo e dois volantes, com o Gabigol de 9. Esse era o Santos durante a lesão do Neymar, quando o Neymar não jogava. Passou esse momento, o Cabadeiro volta de empréstimo e, de acordo com o Cuca, aparentemente o Cabadeiro é o Pelé. Ele chega tendo minutos, ele chega furando fila, ele chega sendo titular. Não entendi, não compreendi. Mas aí, até aí, é uma escolha dos 11, né? Você tem o Adonis Frias na zaga, porque não dá para ter outro, você já tem o João Ananias, e aí, que é um moleque da base, e aí você coloca o Adonis Frias, porque o Lucas Veríssimo se lesionou. E o Adonis Frias e aí a gente vai falar da gestão do Santos, que é uma gestão que tá quebrando o Santos, e que faz questão de quebrar o Santos, aparentemente, contratou o Adonis Frias por 4 milhões de dólares. O Adonis Frias não foi uma opção, uma oportunidade de mercado. O Adonis Frias não foi um jogador que apareceu, que estava sem contrato, que o Santos olhou e falou, puta, esse cara aqui pode ajudar. Não, o Santos foi atrás, o Santos comprou o Adonis Frias por 4 milhões de dólares. Sabe quem o Atlético Paranaense comprou por 5 milhões de dólares? O Kevin Viveiros, artilheiro do campeonato. Assim, é outro esporte, parece. O Viveiros, jogando em transição, campo aberto, e o Adonis Frias correndo atrás dele, é constrangedor. O Viveiros atropelou ele. Mas assim, mas sem que. Caraca, mas não sei nem que palavra eu uso, velho. Me deu tela azul, bicho. O Viveiros atropelou o malandro com uma facilidade que eu bebo um copo d'água, mano. A bola foi esticada, ele correu. Mano, e o cara tenta chegar, mano, mas o Adonis Frias não consegue nem encostar no cara, velho. E aí ele sai na cara do gol, o Brasão poderia ter talvez feito algo melhor, mas também não tinha muito o que fazer, cara a cara ali, o Viveiros vai muito bem. E mais um gol para artilheiro do campeonato, que fez 2. E o Santos, que tem vindo do banco. Ali entrou o Roleiser, beleza. E além do Roleiser, entraram, atenção para os nomes, Rony R. Pústico, né? O R. Rústico entrou. Cara, por que tá acontecendo isso com a minha câmera, velho? Eu não tenho a explicação prática do porquê esses pixels estão aparecendo aqui, mano. E eu passo a mão e sai, parece que eu tô limpando, ó, que loucura. Entraram R. Rústico, o Rony, o Poçante, de 32 milhões de reais, se eu não me engano, vindo do Bahia, Tassiano, e o Poçante volante William Arão. Aí eu tenho uma pergunta. Primeiro cadê a base do Santos Futebol Clube? Cara, assim, vai colocar os moleques na fogueira. Primeiro, o jogo já estava acabado com 25 minutos de jogo, tá? Não é botar ninguém em fogueira. 2-0 com 25 minutos, já acabou o jogo. Natson, Robinho Júnior, o Gustavinho volante tá lesionado, né? É verdade. Tudo bem. Natson, Robinho Júnior, e aí o principal nome pra mim, Miguelito. Cadê o Miguelito, velho?
Ele tá ele foi pra Bolívia. O que aconteceu com o Miguelito? Esse moleque é melhor do que 90% dos jogadores do Santos. Tem bola no pé, ele é melhor do que a maioria dos titulares. O que aconteceu com o pequeno Miguel, velho? Por que o cara não entra em campo? O Cabadeira titular do Santos, foi titular do Santos ontem. Cadê o Miguelito, mano? Tipo assim, ele é melhor do que boa parte dos jogadores do elenco do Santos. Bora no pé. O cara é o camisa 10 da seleção da Bolívia. Ah, mas a Bolívia, ele é camisa 10 da seleção do país dele. Ele tem 20 anos, 19 anos, sei lá. O cara já entendeu, ele já tem a plena convicção do que ele é enquanto jogador de futebol, que ele é um baita jogador, que tecnicamente ele é muito bom. Só que pro Santos não serve, o que serve é o Cabadeiro. Não me desce, velho. Não me desce. O trabalho do Cuca é ruim, tá? O Santos tentou ontem 35 cruzamentos. E a gente viu um Santos, com o Neymar principalmente, mas que sem o Neymar a gente imaginava que aconteceria a mesma coisa, de passe curto, de aproximação, de infiltração, mas sempre com bola no pé e sem cruzar à toa. O Santos que jogava um futebol com a bola no pé que tinha sentido, porque os jogadores se aproximavam e trabalhavam, tocavam bola no pé, tentando um achar o outro, se entendendo, e o Neymar ajuda muito nisso, só que sem o Neymar você consegue fazer isso também. Rolezer, Barreal, Bom Tempo, são jogadores de qualidade. O Santos ontem tentou 35 cruzamentos, velho. O Gabriel Menino cruzando com o pé esquerdo, o Escobar cruzando com o pé direito. Gente, o Escobar não consegue jogar nem com o pé esquerdo, imagina com o direito, cara. Como é que faz isso? Assim, 35 cruzamentos. E o Gabigol não é o Verrete dentro da área, meu irmão. O Gabigol não é, pô, mano, o Pedro Raul, sei lá, que você larga lá dentro e fica chuveirando bola. Tem 1,90m, que o Pedro Raul também não tem presença de área, péssimo exemplo. Mas assim, o Gabigol não é esse atacante, é um atacante de bola no pé. O Gabigol é tecnicamente muito bom. O Gabigol não é cara pra ficar cabeceando bola. Ou o Cabadeiro é o maior cabeceador da história do futebol. Eu não sei. Porque pra tu tentar 35 cruzamentos acertando 9, é uma loucura, né? Mas enfim, é isso. Santos e São Paulo precisam urgentemente de mudanças, precisam de alguma rota de fuga da zona de rebaixamento. E acho que o Santos é ainda mais pesado porque tem o Neymar no seu elenco, né? Acho que pesa mais estar na zona de rebaixamento com o Neymar ali. Mas o São Paulo Futebol Clube nunca caiu, nunca foi rebaixado, um clube gigantesco. Também é muito difícil de ser tirado dessa situação. Para finalizar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a continuar crescendo por aí. E vambora. Cara, eu ainda vou. Se alguém souber por que acontece isso aqui, ó, na minha câmera, e aí quando eu passo a mão sai, eu não sei. Mas enfim, a qualidade da imagem tá boa. Um abraço a todos, se inscreve, deixa o like pra ajudar a gente. E tamo junto.